Voltamos. Vamos ver aqui o pessoal, deixar o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do exercício para a saúde. Será que nós temos pessoas sedentárias aqui? Vamos ver. Só o pessoal entrar. Primeira tentativa não deu certo hoje, mas agora vai dar certinho. Vamos deixar aqui. Boa, Fred. Deixa eu localizar aqui o Guilherme. O Guilherme chegou. Deixa eu mandar aqui para ele. A Cleusa já está aqui. Ah, agora sim! Olá, Guilherme. Olá, Marcos. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo bem. Você consegue me ouvir bem? O som tá com a qualidade boa? Tá ótimo. Pessoal, vocês, tranquilo? Dando para ouvir direitinho? Acho que tá. Ninguém reclamou. Bom, Guilherme, que bom falar com você por aqui novamente, né? Foi muito bom o nosso último bate-papo aí sobre fadiga. E hoje o dia, né, da atividade física, amanhã o Dia Mundial da Saúde, a gente não podia deixar isso passar em branco, né? Entende? Eu não vejo como a gente desassociar os temas de ergonomia de saúde. Né? A gente que trabalha aí com a prevenção, que conversa diretamente com o trabalhador, nós como trabalhadores, né, como seres humanos, a gente precisa falar sobre esse assunto. E o que mais me chama a atenção são as conversas que eu tenho com as pessoas. Esses dias eu conversando com uma pessoa, até mesmo na academia, e aí ele falou assim, nossa, antes de eu iniciar uma rotina de exercício físico, eu estava com dificuldade de abrir o capô do carro, de conseguir amarrar ali o cadastro para sair. E o que eu percebo é justamente isso. A gente está envolvido com tanta tecnologia, com tantos afazeres, e a gente está deixando de ser funcional, né? As coisas básicas da nossa rotina têm sido dolorosas, têm trazido desconforto, e isso me preocupa. Porque nós temos, né, em relação à aposentadoria, eu mesmo nem sei se eu vou aposentar algum dia, acredito que é a realidade de muitas pessoas. Então, assim, como que estão, né, essas pessoas na vida, no ambiente de trabalho? Será que ainda nós não temos ambientes totalmente saudáveis, né? Quando a gente fala de saúde, ainda há muito que se quebrar, barreiras para se quebrar. A gente é muito pobre ainda em relação a incentivos à saúde, né, a ergonomia principalmente. Então, isso me preocupa muito e é algo que eu sempre tento incentivar nas minhas práticas, né? Vai falar de ergonomia, eu vou visitar um canteiro de obra, tem que ter um DDS para falar de saúde, ter um incentivo. E aí as pessoas, às vezes, questionam, né, Guilherme? Muito sobre esse assunto. Gente, eu estou falando aqui já igual uma Maritá, que esqueci de deixar o Guilherme se apresentar. Guilherme, me desculpa, mas eu Não, vou deixar você se imagina. apresentar aí para o pessoal, tá? Empolguei aqui. Não, até porque o que você iniciou falando é uma realidade de grande parte da população brasileira, né? Esses problemas, esse estilo de vida, né, que causam vários problemas, já fazem parte do cotidiano, né, das pessoas já e há muito tempo, né? Muitas das vezes com o advento da tecnologia, né, que mudou um pouco o perfil de trabalho, né, de alguns trabalhos, de algumas profissões e com isso ocasionou todos esses problemas aí que vem gerando com o tempo. Mas antes, né, da gente entrar no bate-papo, vou me apresentar. Meu nome é Guilherme. Eu atualmente estou como fisiologista do exercício, né, no
num clube de futebol, no Tombense Futebol Clube. Toda a minha formação, desde a graduação até o mestrado, foi sempre voltado para essa parte da fisiologia do exercício, né? Que é para saber entender melhor, perceber melhor o funcionamento, né, do organismo antes do exercício, durante e após o exercício, né? Todas as respostas que o organismo proporciona, né, com o exercício físico. E também por um aspecto que sempre me fascinou muito, né? Essa máquina que é o corpo humano, né? Então, isso também me levou a isso. E um detalhe, assim, na graduação, o meu primeiro trabalho de conclusão foi justamente de aspecto fisiológico, mas voltado para a saúde do bacharelado que eu fiz, que o tema foi relacionado à redução, né, da pressão arterial em hipertensos através do exercício físico, né? Um trabalho era até com o título de um tratamento não medicamentoso para hipertensos. Legal. Eu já participei de um projeto assim, e a gente conseguiu, no final desse projeto, que era a gente tinha um ano para desenvolver, e todos os participantes também eram idosos, nós tivemos 87% sem utilização de medicamentos, só com exercício físico, para controlar ali a pressão arterial. É muito legal. Sim. Melhorar a condição de vida, né, das pessoas. E, Guilherme, as pessoas, eu sempre posto muito mais no fim de semana, né? Porque meus horários, assim, são bem corridos dos meus treinos. E, às vezes, eu encontro com as pessoas nas empresas, né? E elas falam assim, Gleiciane, me dá um ódio quando eu abro meu celular 8 horas da manhã e você já postou que já treinou em pleno domingo. Mas a verdade é que não foi sempre assim, né? Para eu tentar entrar numa rotina de exercício não foi fácil. E eu me vi como necessário, porque quando eu não conseguia fazer um exercício regular, que não tem tanto tempo assim, devido à minha rotina de trabalho, que viajo bastante, às vezes eu não consigo achar uma academia próximo do hotel, ou até mesmo por causa do horário, sai do hotel 5 da manhã, chega às 7 da noite, você já não tem energia, né, para essa prática, talvez. E então eu comecei a ter, por exemplo, insônia. Eu acordava 2 horas da manhã e não conseguia dormir. E eu falei, gente, eu tenho que me reorganizar. Parece que a mente ela não desacelerava, né? Então, por isso que hoje eu tento ao máximo manter uma rotina de domingo a domingo, para se precisar faltar algum dia ali, né? Eu sei que eu tenho uma... E é totalmente voltado para saúde, né? O objetivo principal é você não precisar tomar nenhum medicamento, é você poder entender o seu corpo. Às vezes você está sentindo ali uma dor de cabeça, mas talvez porque você não dormiu bem, porque, né, alguma coisa aconteceu, talvez você precise só dormir e não tomar medicamento. Eu tenho muito essa prática comigo. Mas eu venho, assim, é uma luta diária, né? Quando a gente fala de exercício físico, não é fácil. Você, às vezes, tem que ter uma rotina mais cedo do que você gostaria. Por exemplo, hoje a minha rotina começa às 5h20 da manhã. E quando eu não consigo, eu tento encaixar meio-dia e aí vai. Mas eu percebi que já é algo necessário, né? E para as pessoas entenderem um pouquinho, né? A gente tem as pessoas ativas ali fisicamente e o sedentário, que a gente fala bastante. O que seria, Guilherme? Qual o conceito, assim? Quais são essas pessoas que são sedentárias? Assim, conceitualmente, né, até estabelecido pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, uma pessoa sedentária é uma pessoa que ela tem um gasto calórico muito baixo, equivalente a 2.200 calorias por semana, abaixo disso, né? Com a prática de exercício físico, não com uma prática corriqueira de dia a dia, de trabalho. É algo que
intencional. Você está separando um tempo do seu dia, da sua semana, exclusivamente para isso, né? Para práticas de exercícios físicos, né? Então, as pessoas sedentárias que têm um gasto inferior a isso, né? Semanalmente. E muitas das vezes tem pessoas que durante um dia consomem essas 2.200 calorias só em alimentação. Então ela não consegue gastar isso nem durante 7 dias. E ela acumula isso, né, vamos dizer assim, em apenas um dia ou até em uma refeição, de repente. Pode acontecer. Gente, você pode 1 hora na esteira. Quantas calorias mais ou menos a gente perde, né? Porque é muito injusto, né? Você acha que você fez aí 1 hora de esteira que você gastou uma quantidade imensa de calorias. As pessoas têm essa sensação. Eu fiz ali 40 minutos de caminhada, tá ótimo. Tem muito o mito do suor, né? Quando a pessoa sua muito, ela acha que fez um trabalho, um exercício extremamente vigoroso e que deu um impacto de uma magnitude grande, né, no organismo, e de repente não, né? Porque o suor nada mais é um mecanismo de controle de temperatura do corpo, né? Ele não prediz o gasto energético que a pessoa teve, né? Tem o mito da dor também, quando a pessoa fala, bom é quando dói. Não necessariamente, Sim. né? Eu acho que sentir dor nunca é bom, né? Verdade. Essa questão do suor, eu não sei se as pessoas que estão aqui conhecem alguém ou já fizeram isso, mas recentemente, até na minha academia mesmo, às vezes eu me deparo com mulheres na esteira que colocam plástico filme no entorno do abdômen, achando que vai perder caloria. E na verdade não é isso, né, Guilherme? Não, de forma alguma. Ali ela está perdendo líquido. E majoritariamente água, né? Água e sais minerais, né? Que estão contidos ali no suor, né? A gordura vai continuar ali, né? A gordura é uma célula de gordura e ela é interna, né? Ela pela elevação da temperatura, de fato, há uma agitação, né? Se a gente pode dizer assim, das células gordurosas, né? Mas o tamanho dela vai se manter. Não é pelo fato de estar usando um plástico filme ali que você vai ter um resultado de perda de gordura, ainda mais, principalmente localizado assim, né? Verdade. Então, gente, usar plástico na barriga, isso não resolve nada, né? Pelo contrário. Não, é até perigoso. Tem pessoas que usam não só o plástico na barriga, existem até, né? Roupas, né, de plástico que pessoas utilizam justamente por isso. Aí, de fato, ela vai lá na balança, realmente dá um impacto ali na balança, né, no peso total, né, do indivíduo, uma perda de peso significativa, mas ali não significa que a perda foi de gordura. Como também, isso já para o lado positivo, essa outra observação, não significa que a pessoa engordou quando ela está fazendo musculação, que acontece muito. Fala, nossa, Guilherme, depois que eu comecei a malhar, o meu peso aumentou. Será que eu engordei? Não necessariamente. Você pode ter perdido gordura, né, massa gorda, e ter adquirido, muito provavelmente, seguindo todos os métodos, seguindo o treinamento da maneira correta, muito provavelmente esse aumento de peso foi em virtude do aumento da massa muscular. Então, o peso total em si, a massa total, não significa, nesse aspecto de avaliação, não significa nada, né? Então, a avaliação mais criteriosa, né? Serve como um parâmetro que você está observando. E o músculo pesa, né? Então, a gente esquece a balança e segue treinando. Fazendo um acompanhamento assim, mais longitudinal, é interessante você utilizar, né, esse peso pré-treino e pós-treino, até mesmo para você saber o quanto de líquido você perdeu. Até aqui no clube a gente utiliza esse parâmetro nos jogos, né?
A gente pesa o indivíduo antes do jogo e pesa o indivíduo após o jogo, estabelecendo, né, o protocolo de peso, né, sem as roupas para não ter o excesso de peso que não faz parte dele, né, tanto pré quanto pós, registra esse peso e calcula a diferença. Aquilo ali a gente utiliza como uma perda hídrica. E cada atleta tem uma perda hídrica que pertence a ele, isso é individual, como uma identidade, é uma digital dele, do organismo dele. E, posteriormente isso, a hidratação, a suplementação dele é baseada nessa perda hídrica, tanto de justamente pela essa perda hídrica, né? Entendi. Ô, Guilherme, quando eu vou fazer, por exemplo, na construção civil, né? A gente vai falar, olha, tem que fazer exercício físico. E geralmente a fala dos trabalhadores é assim, nossa, mas eu já carrego peso demais, eu subo e desço escada, eu faço isso. Aí a gente fala, olha, mas não é a mesma coisa. A gente pode considerar essa atividade laboral, né, do trabalhador ali, como ele já faz um exercício, mesmo quando a atividade é intensa ali, talvez, ou não? Conceitualmente, né, de novo, até mesmo usando até das suas palavras, de fato, é uma atividade laboral, né, o trabalho dele, né. Por exemplo, eu trabalho num campo de futebol, eu uso o meu relógio, marca as distâncias que eu percorro e tudo, eu sempre utilizo ele diariamente. Eu, numa média aí, nos treinos, numa base aí de 1 hora, 1 hora e meia de trabalho de campo, eu percorro aí quase 4 quilômetros diariamente. E isso não significa... Obviamente, meu corpo está trabalhando para que eu sustente todo esse movimento que eu faço de trabalho. Contudo, essa sessão não me exige mais do que isso. Então, pode ser que no início, por exemplo, se é um primeiro trabalho meu fazendo essa prática, eu vou talvez sofrer um pouco no início até eu me adaptar. Posteriormente isso, eu teria que sofrer uma sobrecarga para que aquilo ali cause algum desconforto no organismo e tenha respostas, né, do organismo. Mas, assim, para ser um exercício físico, ele é caracterizado por algo intencional, né, controlado e com objetivo, que é o principal, né? Isso, verdade. Uma atividade física, ela é é uma prática deliberada. Por exemplo, jogar bola. Eu vou aquela bolinha do final de semana. Ela é uma atividade física. Você vai lá, dá uma brincadinha, não, hoje eu vou jogar só 20 minutinhos, joguei, já tá bom. O jogo lá, depois que eu sair, vai continuar e tudo, mas não, vou jogar só 20 minutinhos, tá bom demais. Sim, é uma prática deliberada. Vou sair, vou na padaria. Eu vou deixar o carro, eu vou andando. Eu vou e volto andando. Ou paro o carro mais distante de algum lugar e vai e volta andando. Então, a prática assim, é deliberada, ela não é intencional, ela não tem um propósito, porque aquilo ali não é algo com frequência, né? Não tem uma frequência, não tem uma regularidade. E mais, uma atividade laboral, você deve estar preparado e concentrado para aquela tarefa do seu trabalho específica, né? Principalmente, igual você falou que do campos de construção civil, né? São áreas muito perigosas, né? Com o tipo de trabalho que eles realizam. Então, eu penso que a atenção deles deve estar voltada para outras coisas, né? Com risco de acidente, né? Com o tipo de solo que eles percorrem. Né? Exatamente. Então, muitos EPIs, capacete, a botina. Que não é nada confortável, né? Imagina só tá percorrendo num chão completamente irregular, né? Que é por exemplo, da construção civil, e estando com um calçado que não tem um amortecimento, não tem um conforto, né? Apropriado para um exercício físico, para uma atividade física, né?
Verdade. E até dormindo, na verdade, a gente faz atividade física, né? Porque o corpo, para se manter ali em movimento, ele está gastando ali energia. Só que o que faz a diferença é o exercício físico. Não é só o corpo, né? Eu falo que a gente não consegue separar a cabeça, a mente, do restante do corpo. É para a mente também. A sua mente tem que estar voltada para aquilo ali, para aquela atividade, para você conseguir ter resultados, né? A gente teve uma perguntinha aqui do JPA Coach Oficial. Gostaria de perguntar para o convidado como gerir melhor uma vida saudável. Gerir melhor, talvez, não sei se eu vou compreender da maneira que ele perguntou, mas eu suponho assim de como iniciar, de repente, ou inserir, né, a atividade, o exercício físico dentro da sua vida. Eu penso assim, a gente aqui está tratando de exercício físico no Dia Mundial da Saúde, pensando, vamos dizer assim, indivíduos normais, né? Porque o público que eu trabalho no dia a dia são indivíduos que necessitam da performance do corpo, né? Então, assim, para indivíduos, né, como nós, assim, que faz a prática de exercício físico, eu indico o melhor exercício qualquer, aquele que te dá prazer. Para você introduzir isso no seu cotidiano, tem que ser algo que lhe dê prazer. Independente, até para outras coisas, para outros aspectos, né? Não só de exercício físico. Para a cultura, você vai ao teatro, vai ao cinema e tal, você vai ver aquilo que te chama atenção, aquilo que te dá prazer, até para comer, você vai comer aquilo que te dá prazer, você não vai comer algo que você não gosta. Né? Então, para o exercício físico é a mesma coisa, porque é algo também que causa ainda mais para pessoas que não estão habituadas às práticas, é algo que ela vai sentir de fato na pele, né, no organismo. Então, ainda você vai ter um aspecto, de repente, já é um tipo de prática que ela já não está aceitando aquilo já desde o início em participar, então isso já é uma barreira, né? Então eu já indicaria já de início uma atividade física, um exercício físico que dê prazer para a pessoa. E depois também, né, junto a isso, que sendo possível, né, em todas a possibilidade, em todas as condições, é que seja uma prática orientada, né, por um profissional, para que aquela atividade, aquele exercício físico seja feito com segurança, com qualidade, né, e que proporcione resultados para estimular mais ainda essa prática, né? Verdade. Ô, Guilherme, quando eu faço os meus treinamentos, né, nas empresas com os trabalhadores, e quando eu chego na parte do sedentarismo, a gente vai explicar um pouquinho, né, são dados, assim, assustadores, né? A cada 3 minutos no mundo morre uma pessoa pelo sedentarismo. Problema cardiovascular, diabetes, entre outros, né? E aí a gente vai perguntar para eles, né? Por que você não faz um exercício físico? O que te motiva a não fazer? E a maioria das pessoas sempre responde, eu não tenho tempo. Esse não ter tempo, gente, a vida realmente ela é muito corrida. Mas a pergunta é, até quando nós não vamos ser prioridades na nossa rotina? Né? A gente não sai de casa todos os dias, é o que eu coloquei na minha mente para que eu conseguisse ter uma certa disciplina. A gente tem uma agenda que você tem que cumprir ali, uma jornada de trabalho, a gente tem os afazeres da nossa casa, nós temos nossos deveres com filhos, com quem é casado, né? Com várias coisas. Será que nessa agenda, nessa rotina, a gente não consegue tirar 1 hora para a gente poder cuidar de nós, da nossa saúde, nós estarmos bem? E é muito complicado isso quando a gente fala eu não tenho tempo, né? E é tão grave isso. Recentemente eu fui com a minha avó no médico. Ela, recentemente, ela tinha, se não me engano, 77 anos quando
A gente foi ao médico e o doutor falou para ela: você faz uma caminhada, um exercício físico? E a gente sempre incentivava ela, volta, ensinava ela alguns alongamentos. Cheguei a deixar um bastãozinho com ela para ver se ela animava nada, né? Aí o médico virou para ela e falou, ela pegou e falou assim: não, doutor, porque eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso. Ela falou tanta coisa que ela faz, que o médico virou para ela e falou assim: a senhora com 77 anos está me falando que não tem tempo, quando a senhora vai ter? Porque é o que é a nossa desculpa, né? A gente nunca tem tempo. A gente tem tempo para tantas outras coisas, mas nós não nos priorizamos. E por isso que eu vejo tantas pessoas, talvez com o quadro de ansiedade, com depressão, né? Porque não consegue também se organizar, cuidar ali do seu corpo. Isso é muito sério. Não, é verdade. E o sedentarismo, né, a última pesquisa feita, sedentarismo é a quarta causa de morte no mundo, né? Então, assim, o sedentarismo ele é um fator de risco de doença que ele é modificável, né? É algo que a gente pode modificar nesse aspecto, porque tem para o acometimento de doenças crônicas, né? Tem os fatores modificáveis e os não modificáveis, né? Então, por exemplo, modificável é o tabagismo, que você pode ou não fumar, sedentarismo, você pode ou não fazer exercício físico, ou ingestão de bebida alcoólica, alimentação. Então, isso tudo é modificável. Depende do nosso estilo de vida, exclusivamente. Agora, os não modificáveis, hereditariedade, então, que é o histórico familiar. Se você tem pais, né, até avós no máximo, que tiveram doenças crônicas, né, ou alguma doença cardiopata ou diabetes, provavelmente a tendência que você tenha que possa ocorrer com você é grande. O outro fator, idade. Quanto mais velho você fica, aumenta o risco da doença crônica aparecer, e é um fator que não tem como modificar. O sexo, né, ser homem ou mulher, a raça também. Então, esses são fatores que a gente não consegue modificar. Então, a gente tem que trabalhar com os modificáveis, né, e ser o melhor dentro deles, para tentar compensar nesses fatores não modificáveis, né? Então, através do nosso assunto aqui do tema, né, que é o exercício físico, mas que eu vejo também que engloba os outros, né, o tabagismo, né, que você fazendo uma prática de exercício físico e é fumante, sua prática vai ficar prejudicada. Então, de repente, adquirir a prática de exercício físico e tentar retirar a do tabagismo, ou diminuir a ingestão de bebida alcoólica, e melhorar a qualidade da alimentação, né? Então, essa estrutura, modificar essa estrutura. A conexão falhou um pouquinho. Né? Voltou? Voltou. E até no que você comentou, será que a pessoa não tem uma hora do dia dela para tirar, para fazer a prática de exercício físico? Então, agora eu vou... Cortou, Guilherme. Quando você falou, dá uma hora. De uma hora para exercício físico diário. Um estudo recente, no fim de 2022, se não me engano, em novembro, da Universidade de Cambridge, fez um achado que um exercício físico diário com duração de 11 minutos, que é uma caminhada, eles utilizaram a caminhada na pesquisa, com 11 minutos de duração, pode prevenir até 10% das mortes prematuras.
Olha só. Então, um em cada 100 pessoas. Uma em cada 100. É muita coisa. Apenas 11 minutos de caminhada. Uhum. Que dá 11 em uma minutos, base olha. aí, que dá numa base aí de 70. Falhou a conexão. Para vocês falhou também, gente? Ou só para mim? Voltou aqui. Caiu aqui, mas voltou. Isso, agora eu tô te ouvindo. E é isso, né? Sobre. Eu acho que é a gente se colocar como prioridade. Né? Se nós não Exatamente. colocarmos, ter a consciência, né? Eu venho de 3 gestações, então eu acredito que a minha coluna ela não deva, né, estar em boas condições. Mas eu lembro quando eu estava com uma dor na região torácica e eu nunca parei de trabalhar entre essa gestação também. Então, às vezes, amamentava com uma ergonomista falando isso, né, gente? Mas é a verdade, é a vida real. E às vezes você amamentando ali, digitando, fazendo alguma outra atividade e a consequência disso chega. E quando eu procurei o médico, ele virou para mim e falou assim: olha, você é nova, eu não vou fazer exame nenhum, você vai fazer exercício. É o que eu vou te orientar. A gente vai fazer, porque se eu for fazer exame, eu vou achar problema. Então, vamos fortalecer, vamos cuidar da saúde. E aí, mais pra frente, a gente começa a fazer algum exame, alguma coisa. E aí, eu levei isso pra mim. E é nítido, se eu ficar sem treinar, a minha coluna, ela não grita, ela escandaliza. Porque eu sinto dor mesmo. Então, aí, se eu tô treinando regularmente, direitinho, fica tudo controlado. Mas, então, é pra saúde, não tem jeito. E o benefício, ele é a todo momento, né? O benefício do exercício físico. É no dia a dia e vai ser ao longo da sua vida, né? Você vai ter uma fase adulta, uma fase da terceira idade muito melhor do que se estivesse levando um outro estilo de vida, né? Você pode ver aí que idosos que tiveram uma vida, né, inteira, muitos anos, né, de exercício físico, um lastro, um histórico de exercício, de prática de esporte, tem uma vivência na terceira idade muito melhor que muitos jovens, né? Inclusive até adolescentes, né? Verdade. O Fred, ele é de Salvador. Ele fez uma perguntinha aqui, ó. Gostaria de saber qual é a opinião do professor sobre fazer avaliação física no ambiente de uma empresa com pessoas não desportistas. Assim, o tipo de avaliação física que deva ser, eu imagino que ele deva estar falando de uma avaliação física igual a que a gente faz no ambiente de academia, né? Eu suponho. Acredito que sim. Tendo ali, fala pra gente, Fred. A gente tem, por exemplo, nas empresas, Semana da Saúde, né? Que aí o pessoal pede para ferir pressão, ver circunferência abdominal, IMC. Eu acho, na minha opinião, né, essas avaliações importantíssimas e pode ser um dado de muita utilização dentro do SESMIT. Porque o Gole perguntou com pessoas não desportistas, porque há valores de referências, né, para todas as avaliações que eu faço aqui com jogadores de futebol, com atletas de futebol, são as mesmas avaliações que eu faria em um outro ambiente de academia ou no ambiente de empresa. O que muda são os valores de referência, né? São os grupos populacionais, né? Eu trabalho com um grupo populacional de esportista profissional de futebol. Então, tem até diferença no grupo populacional, esportista de futebol feminino ou de futebol
de categorias inferiores, de idades mais jovens, ou de voleibol. Então, são todos parâmetros de valores, né, de referências diferentes, né? E existem os valores de referência para a população que é não praticante ou que faz prática de exercício físico como lazer, né? Não que necessariamente é um esportista que performa, né? Um esportista profissional, né? Tem aquilo ali como atividade laboral, que não deixa de ser. Isso, ótimo. Eu vejo assim, excelente, eu acho que dá para fazer nesses ambientes. Para o profissional de educação física é um campo de trabalho, né? Porque ele pode oferecer isso para as empresas e a empresa pode pegar esses resultados e trabalhar isso internamente, né? Para melhorar ali. Um trabalhador com sobrepeso e trabalha de pé em toda a jornada de trabalho, gente, com certeza ele vai ter problema, né, Guilherme? Sim, com certeza. E ele vai ter vai gerar problemas para a saúde física dele, né? Causando um mal para ele mesmo, para a empresa, né? Isso, levando já para um outro lado. Para a empresa, porque provavelmente esse trabalhador vai ter menos dias trabalhados, vai sobrecarregar o colega, né? Sobrecarrega um outro, que de repente a empresa não vai cobrir a função que esse estava exercendo, que esse que está afastado está exercendo. Então vai sobrecarregar um outro e só vai gerando outros problemas, né? Mas assim, o principal e o maior de todos é a própria saúde, né? Que eu acho que deva ser o foco, né? A luz deve estar em cima disso, né? Que é a saúde do indivíduo, né? Do ser humano. Eu acho que assim, qualquer oportunidade que nós tivermos, eu também sou da área da educação física, né? Eu tenho muito forte essa cultura de prevenção, eu acredito muito nisso, porque eu vejo muitos resultados através disso. A gente precisa, sim, incentivar as pessoas, né? Motivar a prática. Às vezes é um pouquinho do seu treino que você divulgou ali e as pessoas falam, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa hoje também, né? Então você acaba motivando ali outras pessoas. E principalmente dentro de um ambiente empresarial. Se você, né, tem a condição de incentivar os seus trabalhadores a ter um estilo de vida mais saudável, com certeza a empresa ela vai ganhar mais com isso. Ela vai ter uma pessoa saudável ali no seu posto de trabalho, né? Essa pessoa ela vai produzir mais e, consequentemente, ela está garantindo ali para aquele trabalhador uma vida melhor, mais funcional, né? Recentemente, acho que a maioria das pessoas acompanhou aí nas redes sociais, né? Aquela artista, Jojo Todinho, acho que todo mundo conhece. E ela falou um relato que ela perdeu 25 quilos. Ela falou assim, eu não consegui amarrar o meu cadastro do sapato. Né? É aquela questão que a gente falou no início. Nós precisamos ser funcionais. O nosso corpo, ele foi feito para a gente movimentar. Não foi para a gente ficar sentindo dor. Para a gente se limitar. Né? Então, eu vejo muito isso. A gente vê crianças hoje, né, deixando de movimentar para se inteirar ali, na verdade, com a tecnologia. E com isso a gente só tem perdido o movimento e as pessoas estão envelhecendo, deixando de ser funcional. Né? Isso vai acontecer, não vai atrapalhar só no ambiente de trabalho, vai atrapalhar na vida ali do trabalhador. E quando eu ouço os relatos, por exemplo, a gente começou um projeto, uma obra de ergonomia. E esse projeto, em algumas das nossas discussões, a gente trazia um tema voltado para a saúde, fazia um alongamento. E tinha uma trabalhadora que ela estava muito obesa, sobrepeso, ela não conseguia nem abotoar assim, as calças, ela ficava quietinha, já estava ficando depressiva, ela tinha vergonha dela. E aí a gente começou com essas ações, acabou que eu mudei de obra, fui fazer essa ação em outra obra e encontrei com essa menina. E assim, quando eu encontrei com ela, tinha passado uns 6 meses, aí eu
perguntei para ela, falei, poxa, o que que aconteceu com você, né? Começou a fazer exercício, tá diferente, me fala aqui. Ela falou assim, olha, se não tivesse esse DDS na empresa, eu jamais começaria. Porque eu nunca tive um incentivo. Na minha casa, eu só chego do trabalho, eu tenho que fazer janta, eu tenho que cuidar dos filhos. Eu nunca olhei para esse lado que eu precisava para mim. E aí, nesse processo de 6 meses, ela chegou a perder 12 quilos. Ela fazia atividade ofegante. Ela tinha que subir 4 andares de escada. Para ela era terrível. Então, assim, a condição, ela melhorou não só a questão, né, de estética, porque ela emagreceu, mas foi a condição de saúde dela. Hoje ela sobe 4 andares como se ela pode subir até 20, que para ela vai estar tranquilo. Então, o que a gente precisa, né, incentivar os trabalhadores, as pessoas que estão na nossa casa, na nossa volta, é isso, é mostrar que, às vezes, não é porque você vai para academia, é consequência, né, Guilherme? O resultado ali de você ver, o músculo cresceu. Isso, para mim, é secundário. O importante é você ver que você está com saúde, né? Você está funcional, você consegue fazer suas atividades, sua rotina, sem sentir dor. Hoje mesmo, eu iniciei hoje o meu trabalho mesmo às 5 horas da manhã. Eu cheguei a 15 minutos antes da live e super tranquilo. Imagina se eu não fizesse um exercício físico, não cuidasse ali da saúde. Né? Isso poderia me dar um staff, talvez. E com essa atitude, né, por parte da empresa e até pelo desenvolvimento ali do seu trabalho ali, você conseguiu mudar a vida de uma pessoa, né? Foi além, ultrapassou ali a barreira do trabalho, né? Que também a gente fica pensando excessivamente, eu tenho que estar bem, de repente, fisicamente para o meu trabalho. Não, você tem que estar bem fisicamente para você, né? Isso. E aí, a pessoa que o foco está bem para isso. ela, isso aí. Quem está bem com ela, né? Se a gente está bem com nós mesmos, a gente vai estar bem para fazer os afazeres de casa, com os filhos, Sim. nosso ambiente de trabalho, a gente vai conseguir motivar outras pessoas. Né? Então, acho que é por aí o caminho. Acho que é o papel, né? O papel do técnico de segurança, é o papel do gestor de segurança, quem está ali no SESMIT, da CIPA, é poder mudar mesmo ali, né? Mostrar que existe um caminho. Se a gente for pensar, Guilherme, a gente tem trabalhadores que são analfabetos, que têm baixa escolaridade. Eles não vão ter a consciência de falar assim, não, eu preciso... Infelizmente, o exercício físico, ele é elitizado ainda. Né? Infelizmente, por mais que a gente tenha algumas ações públicas de praça, ele é um elitizado. E aí você acha que esse trabalhador, entre escolher ir para um bar com os amigos, ou dormir, ou fazer qualquer outra tarefa que não seja o exercício, você acha que ele vai lembrar que existe o exercício físico? Por ele mesmo? Jamais. Né? Então essa oportunidade que a gente precisa. Até trazendo um assunto que você abordou sobre a tecnologia com as crianças e adolescentes, né? Desse uso excessivo de telas, né? De jogos, porque aqui, isso é o que traz um prazer, né? Para o cérebro. Isso é orgânico, né? Esse prazer. E traz um prazer ali de imediato, uma satisfação imediata. E que, se eles soubessem, né? De repente, por falta de informação, não só as crianças, os jovens, né? Os adolescentes, os adultos que com pouca informação, se soubesse que o exercício físico também causa esse mesmo efeito de prazer e de satisfação no cérebro e no corpo. Então, você pode dedicar parte, né, desse prazer que você teria com alguma outra tarefa, alguma outra opção de lazer e tudo, para o exercício físico, né? Isso mesmo. E a gente precisa oportunizar, né? Colocar as crianças para correr,
nós nos Sim. envolvermos nessas atividades, né? A gente já sobrecarrega tanto nossa mente, o nosso corpo, os nossos afazeres. Algum momento a gente precisa descarregar isso em alguma coisa, né? Sim. O meu escape eu encontrei no exercício. É um hábito que a gente vai adquirir. Por isso Isso. Não é que fácil. deve haver também uma persistência ali no início para que você adquira esse hábito, né, da prática de exercício. E eu posso afirmar isso com toda certeza. A partir do momento que você adquiriu esse hábito de prática de exercício, quando você fica 2, 3 dias sem fazer exercício, seu corpo vai pedir para você ir para aquela prática que você executa. Verdade. A gente já falou aqui, por exemplo, de escolher, né, algo que você goste, uma modalidade. Eu já escutei diversas vezes em palestra. Ai, mas eu odeio suar. Eu falei, então vai fazer hidroginástica, que é na água. Ah, mas eu não gosto de fazer nenhum, não gosto de carregar peso, não gosto de fazer exercício físico. Falei, então liga uma música na sua casa e marca lá 1 hora. Coloca no YouTube e vai dançar, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que Tem que movimentar. Não é movimentar. possível que diante de tanta modalidade não existe nada que a pessoa não Exatamente. vá gostar, né, Guilherme? É um dos Porque caminhos. assim, com certeza, é um dos caminhos, sem dúvida nenhuma, porque aquilo que vai lhe dar prazer, que vai fazer com que você retorne depois, né? Isso. Que vai te prender naquilo. Então, é porque, assim, quando a pessoa é orientada a fazer exercício físico, já vem com a parte também já está associado a algo ruim, porque essa orientação veio de um médico. Então, se o médico orientou, é porque já tem algo de errado antes. Então, isso Verdade. já transforma como já é uma barreira. Nossa, eu já tenho que fazer determinado exercício físico, eu estou mal da saúde e tal, estou com esse problema aqui, deu esse resultado alterado. Então, o foco não fica no exercício físico, fica na doença ou na possibilidade de adquirir a doença. Então, eu vejo que você tem que se focar naquilo que vai lhe dar prazer, primeiramente, para você adquirir o hábito, para depois você começar a ter seus resultados. E para quem é totalmente sedentário, né, uma das dicas também que eu dou é começar aos pouquinhos. Talvez para ele começar ali fazer um exercício com 1 hora vai ser terrível, né? Mas se ele começar ali, hoje eu faço 10 minutos, amanhã eu faço 20, gradativamente, né? Às vezes as pessoas falam assim, acham que tem que começar a comprar um tênis e começar a correr igual um maluco, né? Falar, sou super atleta Exatamente. agora. E não é por aí, né, Guilherme? Nosso corpo precisa ali de um tempo de adaptação, para acostumar, até para ser prazeroso, né? Com certeza, não é não deve ser levado como um tratamento de choque, né? Porque É isso aí. vai pelo contrário de gerar um hábito, vai causar uma restrição ao exercício físico, né? Então, para que adquira esse hábito, vai ser uma forma muito mais dificultada, né? Para que a pessoa consiga inserir esse hábito dentro do estilo de vida. Como a gente tem vários hábitos semanalmente ou diariamente de consumir algum produto, eu tenho o hábito de comer tal coisa. Nada mais semelhante ao exercício físico. Você vai Verdade. adquirir o hábito de qualquer prática de exercício físico no seu cotidiano, como você tem outras práticas. Ela vai ser só mais uma, dentre todas as coisas que você faz no seu dia a dia. Verdade. E nós temos tantos motivos, né, Guilherme, para poder iniciar uma prática imediatamente. Eu falo que só de você poder levantar e ter a oportunidade, né, de viver, de poder olhar para o céu e falar, poxa, olha que dia lindo, eu vou poder ali fazer uma caminhada.
Porque, em contrapartida, nós temos pessoas acamadas, estão dentro de um hospital, que elas dariam tudo para poder estar na condição que nós temos hoje, né? Então, assim, eu penso muito por esse lado. Eu falo, poxa, a gente pôde acordar novamente. E será que nós merecemos ter essa rotina tão pesada que não sobra meia hora do dia para cuidar ali da saúde? Né? Eu falo porque a minha rotina é muito cansativa. Né, gente? Vida de ergonomista não é fácil. Eu já tenho cliente, às vezes, que é à noite, já está mandando mensagem, mas se a gente não ter aquele tempo, falar assim, poxa, agora eu não posso atender, agora eu estou nesse momento aqui, né, você tem que se achar ali na sua agenda. E uma das dicas também é se colocar na sua agenda. Né? Se você não tem tempo, opa, peraí, pega a sua agenda, qual o seu planejamento do dia, o que você vai fazer? Né? Qual horário ali é o seu? Então, a gente também precisa se cobrar disso, se organizar. Tem um autor, depois eu vou até postar no Stories, se eu não me engano é Arthur Guerra. Ele tem um livro que fala assim, você aguenta ser feliz? E ele se eu não me engano, acho que ele é psicanalista, e ele trabalha muito tratamento de vícios, indicando o exercício físico. E nesse livro ele conta até uma história sobre isso. Quantas histórias, né, de pessoas alcoólicas que mudou totalmente a vida devido à prática do exercício físico. Alguns viraram maratonistas, né? E outros simplesmente pararam de fumar. Melhorou totalmente ali a sua vida. O exercício físico, ele tem esse poder, né? Porque você não consegue manter essa rotina de vício com a prática do exercício físico. O exercício físico vai estar sempre te cobrando mais ali do seu corpo, de você, né? Sim, e para além disso, né, qualquer desses fatores de risco, né, a bebida alcoólica, o tabagismo, né, fumar, o ato de fumar, isso vai além de retardar, né, todo o processo do seu treino, tudo, vai levar a um prejuízo talvez até negativo em relação ao treino, né? Às vezes, não, eu vou, esse final de semana eu vou beber muito, vou comer muito isso aqui, segunda-feira eu vou e desconto no exercício físico. Não é assim, né, que funciona, né? Verdade. Não Hoje é assim eu não vou funciona. não, mas amanhã eu faço em dobro, né? Tipo assim. Aquilo que você consumiu vai ser absorvido pelo seu corpo e o prejuízo já está causado. Não vai ser o exercício físico posteriormente que vai consertar, né, essa situação que foi provocada pelo próprio indivíduo, né? Verdade. Então, são hábitos que a gente deve adquirir. Eu, com toda certeza, assim, tem a menor dúvida que o estilo de vida, o nosso estilo de vida, de trabalhar e ter rotinas de família e tudo, é extremamente complicado, é muito cansativo e principalmente o cansaço que eu percebo mais é o mental, né? O cansaço psicológico que faz essa retração quanto ao exercício físico, né? Não é nem tanto mais uma sensação de cansaço na mente que aquilo leva para o seu corpo, né? E que te faz bloquear, impede que você faça um exercício físico. Mas é importante que nesse início você tome isso como prioridade, né? Igual você falou, separar ali na sua agenda, observar ali um espacinho, de repente, nossa, chega depois do serviço, eu não quero mais nada, não quero fazer mais nada. Então tenta achar um horário antes do fim do serviço, que esteja ali 11 minutos, né? Igual foi a pesquisa, né, que eu citei no início da live, que já é o suficiente para iniciar, né? 11 minutos de caminhada. Os benefícios, né, do exercício físico são enormes. Pesquisas aí já apontaram que com a prática regular de exercício físico você pode reduzir em até a probabilidade, né, de adquirir
até 80 tipos de doenças crônicas. Então, é um bem que você está fazendo para você mesmo, né? Isso mesmo. E é essa questão, o cérebro, eu acho que, como se diz, ele que manda tudo. A pessoa acha que se ela terminar uma jornada de trabalho e for treinar, fazer ali o exercício, ele vai ficar mais cansado. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? Ele vai pelo contrário. descansar. Quantas pessoas, né, relatam que sempre, às vezes, um trabalhador chega para mim em inglês, eu não sei o que está acontecendo, porque eu durmo a noite inteira. Quando eu acordo, parece que passou um trator em cima de mim. Eu não consigo descansar. Quando você vai ver, é o quê? Sedentário, não faz exercício físico. É um exercício físico que melhora o nosso sono, né? Como eu disse no início, eu, quando estava irregular, eu estava tendo insônia. A mente não parava. Eu ficava ali pensando, falava, será que eu pego meu computador e vou adiantar alguma coisa aqui? E assim, você se trava, ou às vezes você pega um dia para desenvolver sua atividade, mas você não consegue. Você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, parece que, sabe, que você não sai nada. É a falta do dia não rende, né? Não rende, é a falta do exercício físico. E aí eu penso muito lá no meu pedreiro, né, num operador de prensa, que fica ali o dia inteiro, talvez naquela mesma posição, com poucas oportunidades de pausa, fazendo uma atividade repetitiva. Imagina ele no final do dia, né? Então, assim, quando a gente fala, principalmente hoje nas empresas, né, a gente tem aquele programa que é ginástica laboral, que algumas pessoas falam, ginástica laboral não resolve. Eu sempre falo aqui, ginástica laboral não pode ser um plano de ação da ergonomia, que ela não vai resolver o problema do posto-trabalho. Assim como eu acredito também, né, que não é fazendo uma vez na semana, 2 vezes na semana, 10 minutos, né, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, que a gente talvez vai ter uma mudança drástica ali na musculatura, na articulação do trabalhador. Mas eu acho que eu posso garantir que 100% você vai fazer com essa prática uma diferença na vida daquele trabalhador. Porque você vai incentivar, você está mostrando para ele que aquela prática de 10 minutos vai fazer toda a diferença no emocional. Às vezes ele pegou um trânsito e já chegou no trabalho estressado. Ele chega, já tem aquela prática, ele, já dá uma desacelerada ali, melhora o humor. E ele vai querer levar isso para casa. Quantos trabalhadores, às vezes, chega depois de uma prática, tem uma cartilha que eu posso levar para o meu filho fazer, para minha esposa fazer? Então, é sair dos muros da empresa, né? Você incentiva isso. Isso não é perda de dinheiro, isso é investimento. Você está investindo em pessoas, em saúde, né? O importante é isso. Você, ali, a ginástica laboral é como se fosse o motor de arranque, né? É o start ali, né? Para você inserir e, de certa maneira, você ensinar, né, aos trabalhadores o mínimo de orientação ali para que ele possa, de repente, levar aquilo para fora do ambiente de trabalho, né, para que, pelo menos, ele tenha uma orientação quanto à prática do exercício físico, né? Não orientado. Despertar até a vontade, né, Guilherme? Despertar até a vontade, como no exemplo que eu dei da trabalhadora da obra. Começou a fazer caminhada, mudou toda a rotina da vida dela. Então, eu acho que é super válido. Não, com certeza. Uma coisa que até esse estudo que falou dos 11 minutos, né? Que pode prevenir até 10% das mortes súbitas, né? Ele, na conclusão desse artigo, os pesquisadores até utilizaram lá uma frase assim, que pouco exercício é melhor do que nada. Verdade. Foi uma das conclusões de uma pesquisa. Pouco exercício é melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Então, você tentar incorporar isso no seu dia a dia, começa com 1, 2 vezes por semana, ou faz em grupo. Eu tenho certeza lá, imagino que lá na sua prática lá da ginástica laboral,
que eu até observo lá os seus vídeos, seus posts e tudo, é sempre algo muito divertido, muito alegre. Então, É um momento para isso, né? eles conversam entre eles, né? Vão fazendo a prática, ao mesmo tempo vão conversando de outros assuntos. Então, de repente, você também, com esse mesmo grupo, você tem lá um companheiro seu de trabalho, uma companheira, vamos dar uma caminhadinha amanhã antes do serviço, ou no sábado, vamos dar uma voltinha, dar uma caminhada, fazer um exercício, que aí você vai grupo, vai conversando, então você tem uma distração para poder fazer aquilo, para aos poucos você incorporando isso dentro do seu plano de vida, né? Verdade. E até para os profissionais, né, que trabalham nessa área de ginástica laboral, não pode ser como num exército, né? Eu quero os trabalhadores aqui na frente, estende o braço, puxou os dedos. Tem que ser divertido. Né? Talvez aquele dia você leva uma peteca, as profissionais que trabalham com a gente têm esses circuitos como jogos e brincadeiras. Então leva muita coisa lúdica. Então o ambiente de trabalho é lugar dos trabalhadores sorrirem, se divertir. Tem que ser uma prática divertida, porque senão fica chato. Imagina, todos os dias você chega ali, é o mesmo alongamento. E alongamento tem como ficar mudando, né, Guilherme? É a mesma coisa. O que vai mudar é a nossa dinâmica ali, é a forma com que você traz o trabalhador, né? Se você incentiva ele, se foi divertido, ele vai querer levar isso para fora. Ele vai falar, nossa, lá na empresa teve uma ação assim. Eu até postei recentemente, foi no Dia das Mulheres. A gente atende uma empresa que é 98% mulheres. E aí elas amam dançar. A gente levou um profissional para fazer uma dança com ela, gente, mas a empresa parou, desceu o diretor da empresa, mobilizou a empresa inteira. Foi o dia assim, eu falei, gente, que legal, né? Você poder ver ali os trabalhadores sorrindo, tendo um momento. Eu acho que o ambiente de trabalho ele é isso. O trabalho ele não pode ser tão penoso, porque é parte dele que a gente sobrevive, né? A gente leva o alimento para nossa casa, a gente paga os nossos boletos. Então, ele é importante. A maior parte do dia você passa ali. Passa lá naquele ambiente. Se for um ambiente chato, que só fica focado em produção, a gente tem que ter produção, a gente tem que ter as ações de ergonomia, de mudar o posto de trabalho, mas a gente também tem que ter as práticas de conscientização. Não pode parar na ergonomia somente na mudança do posto de trabalho. Tá, acabou. E aí? Vai ficar só nisso? O que mais nós podemos fazer para melhorar ali para aquele trabalhador? Então, eu tenho muito esse viés, sabe? Eu gosto de poder mudar ali a vida do trabalhador, mostrar para ele que existe ali uma oportunidade, né? Sim. E levar isso, né, como uma cultura e despertar isso no indivíduo, né, no trabalhador. E, ao mesmo tempo, tentar tirar esse foco de ser, igual você falou aí, de ser produtivo para o trabalho, exclusivamente. Isso. E você, com a sua prática de exercício físico e tudo, você vai ser produtivo para você mesmo, para se vestir, para fazer uma atividade de limpeza na sua casa que detém um mínimo de esforço físico, para fazer uma faxina em uma casa, para lavar um carro. Então, são atividades da vida diária que a gente fala, né? Para carregar sacolas de compras. Então, é uma enormidade, é um leque de benefícios que você vai ter e que você, quando não tem, você não percebe o motivo que é simplesmente a falta do exercício físico. Verdade. Você põe a culpa no cansaço, no trabalho. Isso, a Cleusa colocou assim, ó. Falando de peteca, um trabalhador pediu uma peteca e um vai e vem que ela havia feito essa intervenção na empresa para levar para casa, para poder brincar lá, voltar aos jogos, né? Então aí, ó, o incentivo, saindo dos muros da empresa, né? E você
com esse hábito você vai transformar a sua vida, né? Tanto da sua saúde física quanto a mental, né? Que é até o conceito da OMS, né? De bem-estar, né? Que não é só o bem-estar físico. A OMS leva em consideração o bem-estar mental também. Então você vai ter a socialização, né? A mesma socialização que você tem lá no bar, para beber e tudo. Você pode pegar e sair com a turminha lá para ir fazer uma caminhada, para jogar uma bola, para jogar uma peteca. Isso, nós precisamos sim ficar ativos. Tem uma amiga que é psicóloga, e aí teve um dia que estava tão assim atarefada, aí eu falei assim, eu acho que hoje eu não vou treinar. Aí quando eu abri o Instagram dela, aí estava ela lá na academia, assim, né? E ela colocou assim, adulto não faz o que gosta, faz o que tem que ser feito. Peguei minha mochila, coloquei, falei, quer saber, eu vou para academia, vou cumprir a minha rotina, a minha disciplina aqui, porque é isso mesmo. Às vezes não é o que eu gosto, mas eu preciso. Senão a gente vai chegar sem ser funcional, né? Tudo que a gente já falou aqui. E falar em funcional, gente, quando eu posto lá, né? Morri, mas estou passando bem depois dos meus treinos. O responsável, né, é o Guilherme. O Guilherme, ele tem um programa que é sensacional, né, de acompanhamento aí. Ele elabora os exercícios específicos para o seu objetivo. Antes eu treinava assim que as minhas fichas já eram cansativas, já não eram, não me estimulava a querer treinar, né? E eu acho que eu nem falei isso com você ainda, né, Guilherme? Mas depois que eu comecei o treino com você, eu consegui entrar numa rotina, numa disciplina, está mais prazeroso o meu treino, porque eu me desafio a cada dia. Então, assim, você, né, que está aí, precisar de um treino personalizado, o Guilherme, ele pode te ajudar. E aí, se você quiser falar um pouquinho, né, sobre o seu treino, sobre o seu trabalho, eu acho que é uma ótima oportunidade para quem quer começar. Então, é uma outra atividade, né, que eu exerço, que é de treinamento personalizado, e é numa modalidade virtual, né, através de uma plataforma, eu elaboro o treinamento do aluno e ele é enviado para esse aluno através de um aplicativo, né, de gerenciamento desses treinos, que nesse aplicativo o aluno ele consegue ver a execução através de vídeos, né? Ele vai ter lá todas as séries, as repetições, como devem ser feitas, o tempo de execução, o tempo de recuperação, tudo isso determinado por mim e enviado pelo aplicativo. Então, o aluno ele consegue seguir todo esse planejamento do treinamento ali com segurança de estar sendo orientado, né? E todo o meu treinamento, eu sempre preocupo, a Gleiciane sabe disso, porque a gente sempre conversa toda vez que aparece lá a notificação lá, sua aluna Gleiciane acabou de concluir mais um treino, eu vou já mando uma mensagem. E aí, como é que foi o treino? Eu sempre peço um feedback do aluno, que eu acho assim, muito importante, né? Justamente levando em consideração tudo isso aqui que a gente falou, né? Que é o prazer do aluno. Já aconteceu da Gleiciane, Guilherme, eu não tô me sentindo bem com esse exercício, não me adaptei. Então vamos trocar. Não tem só esse exercício para esse determinado grupo muscular. Então a gente vai trocar o exercício. Eu não tô sentindo um pouco de incômodo nesse exercício que eu não estava sentindo antes. Então vamos suspender ele até voltar ao normal e posteriormente você volta com a carga inferior. Se tudo correr bem, você retoma a sua atividade. Então são treinos que são 100% assim, personalizados. E não são treinos exclusivos para serem feitos só em academia. É exatamente assim, qualquer tipo de treino. Para você que gosta de prática de futebol, consigo elaborar um treinamento que vai envolver exercícios e movimentos do futebol. De repente você tem o aluno faz a prática de futebol aos fins de semana, né? A famosa pelada. Então,
vai ser exercícios voltados para o esporte, que vai trazer uma satisfação maior para ele na execução, até uma intensidade maior do que ele faria se fosse um outro exercício, que é o que a gente procura, né? As intensidades mais elevadas para que hajam as respostas do organismo, né? E ele ainda vai ter um rendimento até melhor nessa atividade dele do fim de semana, né? Então, é tudo personalizado e de acordo com a rotina da pessoa. Você tem quanto tempo para fazer? Eu tenho 30 minutos. Então, vai ser um treino elaborado para ser feito em 30 minutos. Em qual ambiente? Em qualquer ambiente. Eu quero fazer em casa. Não quero fazer na academia, porque eu não quero pagar academia. Eu não quero ir para a rua, porque na rua vai chover, pode ser que chova, está muito frio e tal. Então, vai ter uma série de exercícios para se fazer em casa. Mas eu não tenho equipamento. Não necessita de equipamento. Eu consigo elaborar treinamentos que não vão envolver equipamento. Vai ter a sobrecarga, mas sem a utilização de algum sobrepeso. Então, não tem aquela desculpa de não ter espaço, de não querer sair de casa. É só academia. Não precisa ser só academia, né? Pode ser qualquer outra prática, né? Eu não tenho tempo, tenho X minutos. Então, você vai ter um treinamento desse determinado tempo. E tudo isso com orientação, né, de um profissional que vai levar em consideração o indivíduo, né? Isso aí. Eu acho que eu tenho dado trabalho nas notificações, porque eu estou bem disciplinada, né, Guilherme? Tá chegando muita notificação lá para mim. Amanhã eu já estarei firme lá. Mas, Guilherme, eu vou divulgar, né? Assim que terminar a live, vou deixar o link para as pessoas, né, que tiverem interesse, porque eu acho que assim, é muito importante a gente poder incentivar. E realmente tem pessoas que não gostam de ir em academia, né? Que gostam de treinar em casa. Quantas pessoas já mudaram, né, o estilo de vida pós-pandemia aí, treinando em casa? Ficou mais saudável, buscou uma prática. Então, eu acho que a gente tem que incentivar isso mesmo. E eu queria te agradecer, né, eu sei da sua correria que também, e você disponibilizar aí o seu tempo para poder bater esse papo aqui com a gente, para poder incentivar, né, as pessoas aí a melhorar a vida. O exercício físico, ele faz isso, é melhorar a nossa vida, a nossa condição de vida. Então, muito obrigada, viu? Uma excelente noite, um ótimo feriado. Quero agradecer aqui a todos vocês que participaram conosco também e espero, né, já deixar um desafio. Amanhã é feriado. E aí, não tem desculpa, né, Guilherme? Já dá para fazer alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. Todo dia dá para fazer alguma coisa, ainda mais no feriado, né? Não tem desculpa. Eu quero te agradecer pelo convite. Segunda live, né, que eu recebo esse convite que a gente faz. Fiquei muito feliz com o segundo convite, até mais que o primeiro, porque o primeiro foi o primeiro, né? O segundo foi porque teve o primeiro. Porque, verdade. Então, gostou, então fico muito feliz com isso. É muito satisfatório isso, ver o reconhecimento no trabalho, né? Em tudo que a gente conversa também, né? Sobre todas essas práticas. Isso é muito importante, é muito valoroso, é muito importante aí para mim. E passar também, né, as informações, as orientações para as pessoas também é muito importante, né? Para que elas tenham uma qualidade de vida, tenham uma sequência no dia a dia, no trabalho, nas suas atividades corriqueiras aí da melhor maneira possível, da maneira mais disposta, né? E desejar a todos aí bom feriado, muita saúde e exercício físico para todos aí. Isso aí, não podia terminar melhor, né? É isso que a gente tem que desejar mesmo. Guilherme, muito obrigada, tá? Excelente noite para você e para todos que participaram aqui com a gente. Vou deixar gravada essa live, porque muita gente está em viagem, né? Vésperazinha de feriado. E eu tenho certeza que eles vão voltar aqui para poder
participar conosco, mesmo que esteja assistindo depois, tá bom? Então, até mais, gente. Tchauzinho. Valeu, tchau, tchau. Obrigado a todos aí.